aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês, e no vídeo de hoje eu quero que você entenda as diversas vantagens que tem em você entender primeiro o inglês e falar um pouco depois. Eu entendo aí que nos estágios iniciais você quer muito falar o inglês, você quer muito produzir o inglês de alguma forma, principalmente no quesito fala, porque é algo que você realmente quer. Então gera aquela ânsia, gera aquela vontade ali que você tem de falar. Mas o que você tem que entender é que muitas vezes tem bem mais vantagem você absorver o inglês e produzi-lo logo em seguida. Existem dois tipos de pessoas: as pessoas ativas e as pessoas passivas. A pessoa ativa geralmente é aquela que quer muito produzir o inglês e acaba por ter uma certa desvantagem de estudar de qualquer maneira, de não se organizar. Ela simplesmente vai lá, memoriza uma frase e usa. Memoriza uma palavra e usa. Então, se não tiver estratégia, se não tiver uma certa cronologia, uma coordenação, acaba que essa pessoa perde muito tempo fazendo isso. Muitas vezes ela consegue sim aprender muitas frases, muitas palavras, mas esquece com o passar do tempo aí por utilizar estratégias que não são assim tão vantajosas. Ela só aprende uma palavra, uma frase e aplica. Não liga muito aí para pronúncia, não tá nem aí para nada e acaba tendo uma certa deficiência em alguns aspectos aí no desenvolvimento do inglês. Já a pessoa passiva é aquela pessoa que é um pouco que o oposto. Ela consegue sim se organizar, ter estratégia, estudar de uma maneira um pouco mais passiva, apenas através da leitura e da escuta, mas não consegue muito produzir o quesito do inglês. Ela fica receosa de produzir o inglês no quesito da fala e alguém interpretar errado e alguém julgar como essa pessoa está falando e assim sucessivamente. Entenda que nos estágios iniciais do inglês é excepcional que você entenda aquilo que você está produzindo. É só lembrar como uma criança aprende. Ela fica anos e anos ali apenas escutando as palavras serem pronunciadas para só depois tentar falar. E quando ela tenta falar, é sempre aquelas coisas um pouco incompreensíveis, palavras soltas, frases aí que não fazem muito sentido no início, mas com o passar do tempo, de tanto ter absorvido aquelas palavras e aquelas situações, ela consegue reproduzir o inglês com o tempo. E exatamente essa metodologia aí que eu quero que você aplique. Não tenha tanta pressa assim para falar, não tenha tanta pressa assim para escrever, para produzir o inglês. Então, nesses estágios iniciais aí do inglês, é extremamente importante que você absorva primeiro o inglês, aprenda, entenda o inglês, no quesito de frases, de palavras, como utilizar determinada frase, como utilizar determinada frase em algumas situações. Então, aprenda, entenda primeiro o inglês e só depois reproduza. Lembre aí do exemplo da criança que eu dei. Ela apenas escuta e só lá para frente é que ela tenta reproduzir aquilo. Você vai fazer da mesma forma. Tendo isso em vista, a frustração desse processo aí de querer falar primeiro e entender depois acaba fazendo com que você desista logo no início ou até mesmo na metade do caminho. Justamente porque é um processo aí que leva tempo e você tem muita pressa para produzir o inglês. Não, eu quero falar, eu quero isso. Eu sei que realmente é excepcional falar inglês, eu sei disso, mas passe por o processo de absorção primeiro e só depois produza esse inglês. Porque dessa forma o seu inglês ele vai ser reproduzido de uma maneira mais eficiente. De que forma? Quando alguém fala uma palavra, você já consegue compreender. Quando você lê um texto, você já entende boa parte dele. E quando você une isso, a leitura e a escuta, apenas aprendendo por um certo tempo de forma passiva, você consegue reproduzir de uma maneira mais eficiente. Porque o som daquela palavra já está internalizado na sua memória. Claro que depois que você absorver um grande quantitativo aí de conteúdo, de significados, de frases e assim sucessivamente, é a hora de você produzir esse inglês. A hora de produzir o inglês vai ser um pouco complicada, justamente porque sua boca ainda não está adaptada aos movimentos que a linguagem exige. As palavras com TH, algumas palavras com PH, enfim, palavras essas que requerem uma certa articulação aqui da boca, que você ainda não tem o costume de reproduzir, justamente porque você estava naquela fase de absorção do inglês. Não estou dizendo que você não pode unir os dois. Você pode sim aprender a falar, aprender a falar, aprender a falar, sim, mas leva um pouco mais de tempo e o que a gente quer primeiro é absorver os conteúdos em inglês. A gente quer entender uma música em inglês, nós queremos assistir um filme e entender boa parte dele em inglês, assistir séries e compreender boa parte em inglês, ler livros, ter acesso a materiais e conteúdos ali totalmente em inglês para que nós possamos nos beneficiar dos conhecimentos que estão ali. Então entenda
que é mais vantajoso você absorver primeiro, com calma, entender o que as coisas significam e depois reproduzir, do que apenas tentar aprender a reproduzir de forma avulsa, sem estratégia, sem metodologia nenhuma. Então, essa dica aí que eu te dou. Você aprende primeiro sem pressa, tenha paciência, tenha sempre em mente que algumas pessoas aprendem mais rápido e outras pessoas aprendem um pouco mais devagar. Isso daí é perfeitamente normal. Então, com o tempo, você vai notar que a reprodução daquelas palavras, a prática, a produção do inglês vai ser bem mais eficiente. Então, entenda que, mesmo que você tenha uma dificuldade de falar determinadas coisas, é só questão de tempo e prática até você conseguir reproduzir esse inglês. Por quê? Porque você já entende muita coisa em inglês, então na hora de você produzir vai ser bem mais fácil. Por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.